aqui com o professor Rubens, na Unidade Escolar Marcos Parente, para falarmos de alguns temas sobre o ensino de História. O PIBID de História, o uso das novas tecnologias no ensino. Mas antes, professor Rubens, eu queria saber um pouco da sua história. Eu sou natural de Picos, do Piauí. Na minha época não havia o curso de História aqui, eu era apaixonado pela graduação na área de História, então eu passei na Universidade Federal de Pernambuco, né? Me destaquei para lá em 1998, concluí meu curso em 2001. Depois fiz especialização, né, em História e em Ensino de Geografia, né? Estou em Picos há 15 anos, né, lecionando magistério desde 2001, quando concluí lá, né? Hoje trabalho no ensino público, municipal e estadual e na rede privada de ensino. Professor, como é que você avalia a realidade da escola pública aqui em Picos? Olha, existem aspectos positivos e aspectos negativos, né? O aspecto positivo está no grau de conhecimento dos professores, né? Hoje, a escola pública ela tem uma gama de professores extremamente capacitados, né? Muitos com mestrado, especialização, basicamente todos têm, porque o acesso, né, ao ensino público como professor, ele acontece por concurso. E queira ou não, há uma seleção, né? Geralmente aqueles que são dotados de um conhecimento maior, eles conseguem essas vagas e isso qualifica, né, o profissional para estar em sala de aula. Outro aspecto positivo, eu acredito que sejam os livros didáticos, né? Hoje eles dão uma abertura para que a gente escolha o livro de acordo com o perfil, a nossa realidade, né? E cada escola pode traçar um perfil de acordo com a sua realidade, escolher as diversas áreas, os professores se reúnem, sentam, veem aqueles aspectos positivos e negativos. Então esses são aspectos que eu acho que são interessantes. Obviamente existem ainda os aspectos negativos, né? Dentre eles a quantidade de aulas, que eu acho a carga mínima, né? Uma carga horária muito reduzida para um livro extenso, para conteúdos extensos. Eu acho que também é uma questão da desmotivação por parte de muitos alunos, né? Principalmente no turno da noite, onde a maioria trabalha durante o dia, né? E tem outros afazeres e chega à noite, na verdade, há uma evasão considerável. Durante o dia não, isso é mais eles são alunos profissionais, então isso é mais contido, né? Mas eu acredito que realmente a questão da carga horária reduzida para se trabalhar um conteúdo extenso e essa evasão do pessoal da noite, um pouco do desinteresse, do cansaço de intermediar trabalho com o estudo, sejam aspectos negativos que precisam ser remediados por nós e por gestores em geral. Como é que o senhor avalia o PIBID de História, a atuação do PIBID aqui na escola? Imprescindível, né? O PIBID auxilia bastante a mim, professor de História, como ao professor Igor Carlos também, né, que trabalha aqui comigo, no aperfeiçoamento daquele conteúdo que a gente trabalha em sala de aula. Isso vem a calhar a própria questão da deficiência de quantidade de horas-aulas, né? Então, no contraturno, o PIBID sempre faz atividades de reforço, seja auxiliando os alunos na produção de trabalhos textuais, seja passando videoaulas, documentários sobre aquele assunto que está sendo trabalhado pelo horário, né, o horário da manhã. Então a gente geralmente no contraturno, o PIBID auxilia demais, como auxilia o professor na própria prática escolar, através de microaulas, ajudando o professor na elaboração de provas, correção de provas, aplicação de provas. Então eu acho que o PIBID ele veio a calhar essa carência da área de História de apenas 2 horas aulas, dando continuidade ao que o professor trabalha no decorrer de sala de aula, no horário paralelo, e obviamente vai aliar a teoria do professor com a prática, né? E o aluno ele gosta quando há essas atividades extras, porque vem a calhar, não fica só aquela questão monótona na sala de aula. Ela é necessária, mas se vier em contraponto aquela questão prática, ela acho que fecha, né? Fecha o ciclo e o ensino de História termina ganhando muito com isso. Tanto é que o nosso avanço na área de História, na área de Humanas em geral, de acordo com as notas do Enem, ele melhorou bastante nos últimos anos, e isso eu atribuo bastante às atividades paralelas que o PIBID realiza aqui em nossa escola. Quando o senhor fala em aulas monótonas na situação da sala de aula, muitas críticas se vão para uma história tradicional, de apenas datas e fatos. Como é que o senhor problematiza a história? A gente tenta trazer para o cotidiano do aluno, né? A gente faz o aluno se inserir na história, ser um protagonista. Eu acho que a história, quando eu falei da questão de ser monótono, de ser sala de aula, né? E o aluno ele gosta de um outro ambiente, ele gosta de uma sala de vídeos, ele gosta de uma sala de informática, também no ensino de história, né? Quanto à questão de trabalhar o ensino de história para que não seja monótono em sala de aula, eu acho que a gente tem que inserir o aluno no contexto, né? Eu posso da Grécia Antiga e colocar o aluno como um membro da Grécia Antiga, que ele possa viajar no tempo e se situar naquele momento, naquele tempo, naquele espaço, e agir de forma crítica, como ele atuaria diante daquela realidade de Atenas, de Esparta. Posso inserir ele no medievo, né, lá no feudalismo, como ele atuaria naquelas 3
classes sociais ali, se ele fosse um servo, se ele fosse um nobre, se ele fosse um membro do clero. Então eu acho que o aluno, ele tinha um repúdio muito grande por história, justamente porque ela era muito tradicional, era aquela história tida como decoreba, né? Eram datas, fatos e exercício e prova. Eu basicamente não faço exercício, né? Eu dou conteúdo, né? Explico, reviso e prova, direto, sem exercício, né? Não que o exercício não seja necessário, mas a gente faz os exercícios complementares dos livros, eu acho mais dinâmico, mais interessante. E eu tento inserir eles para uma realidade crítica. Eu acho que se eu pegar o aluno e deixar ele no fim do ano, né, cônscio de que aquele conteúdo foi repassado e ele agiria de forma crítica, né, não absorvendo apenas, mas mostrando como ele atuaria. Eu acho que história hoje é produção de conhecimento. Eu sempre chamo história da ciência da transformação. Se eu transformar, quando eu vejo o meu aluno evoluindo no modo de pensar, por isso eu não abro mão de questões dissertativas em minha prova, eu coloco problemas, eu gosto de problematizar para que ele resolva de forma crítica, que ele atue naquele meio. E eu acho que assim a gente capta melhor a essência do aluno. E como é que o senhor trabalha no ensino às novas tecnologias digitais, já que os alunos têm esse acesso fora da escola, em todos os ambientes? Olha, é realmente uma realidade que a gente ainda está se adaptando. Na verdade, não adianta eu ser demagogo e dizer que eu sei tanto quanto eles nesse aspecto. Hoje, na verdade, as crianças sabem mais que os adultos, né, essa questão tecnológica. Mas a gente tenta ir se adaptando, né? Mais uma vez, eu me valo muito do pessoal do PIBIT. São jovens que têm mais dinamismo, né? E eles geralmente trazem muitas ideias para que eu trabalhe junto com o professor Igor, com os alunos, vídeo documentários, pesquisa na internet, trabalho de jogos. Hoje tem muitos jogos de história. De vez em quando o aluno do primeiro ano me questiona sobre determinado jogo que ele tem no celular. Ele baixa lá o aplicativo do jogo, né? E eu estimulo para que ele passe para os outros, porque queira ou não queira, aquilo termina sendo conhecimento, né? Então a gente tem os momentos de tirar eles da sala para assistir um documentário, para fazer uma pesquisa na internet, para participar desses jogos, né, que são disponíveis em celulares, na internet. Às vezes eu falo com o diretor aqui, na minha aula a gente libera o celular em alguns momentos, justamente para que a gente efetive esse tipo de trabalho, de atividade. Eu acho que é uma forma de interagir, o aluno gosta. Na verdade a gente tem uma lei aqui que a gente retém todos os celulares na entrada, né? E ele se sente um pouco intimidado por isso, né? Virou uma tônica. Então quando ele se liberta, uma vez por semana numa aula de história, que ele tem acesso ao celular não para acessar redes sociais, para brincar, mas para participar efetivamente dessa produção de conhecimento, termina sendo uma aula diferente, mais uma vez, né? E eu acho que a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Ela está aí, ela veio para ficar, e a gente tem, que ao invés de repulsar, a gente tem que se apropriar disso e pegar isso como um auxílio a mais na produção do conhecimento histórico. Professor Rubens, eu queria agradecer muito pela entrevista e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os alunos. Eu que agradeço, né, a oportunidade, a lembrança do meu nome, né, dizer que a gente tem que fazer tudo por amor, né, e eu faço história porque eu amo, trabalho com história porque eu amo, né, já me identifiquei lá no ensino médio que queria ser professor e queria ser professor de história, e trabalho há 15 anos e não sinto o peso de 15 anos de sala de aula. Para mim, cada ano eu me renovo, porque eu acho que quando você faz por amor, isso não é um fardo, isso é um prazer, e prazer não cansa, né? Então fica aí para os pibidianos, para os alunos de história, para os graduandos de história em geral, para os alunos que estão ainda no ensino fundamental, no ensino básico, façam o que vocês realmente sonham, né? E eu acho que o leque de oportunidades está aí, os cursos superiores variados em N áreas, né? Hoje o leque de oportunidades é bem maior. Na minha época eu tive que me destacar para outro estado. Hoje a gente tem história aqui, né? Não só história, mas N cursos. E eu acho que essas decisões elas são muito íntimas. Não tem que partir da sociedade nem da família. Eu acho que essas decisões elas são vitais. E toda decisão que é íntima e vital tem que partir da gente, porque a nossa vida, o nosso futuro depende das nossas escolhas, né? E eu acho que aqueles que escolhem o curso de história, né, tem que puxar para o meu lado, eu acho que fazem uma escolha magnífica. Muito obrigado. Eu que agradeço.